Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal, beleza? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo monômios. É mais uma aula da série Expressões Algébricas. Então, para que você não perca nenhuma dessas aulas, inscreva-se no canal e ative as notificações, beleza? Vem comigo aqui e vamos começar. O que são monômios? Monômios são expressões algébricas que representam um único termo, ou seja, não apresentam operações de adição e subtração e nem tem letra em radical e nem em denominador, beleza? Então, pessoal, monômio nada mais é do que uma expressão algébrica que representa um único termo, certo? Nesse caso, não podemos ter operações de adição e nem de subtração, além de não ter letra em radical e também não ter letra em denominador, beleza? Vamos observar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Olha só, eu tenho aqui na letra A menos 3m, nós podemos escrever isso aqui ó, dessa forma, ó, menos 3 vezes m, ok? Então aqui nós temos um monômio, porque nós não temos letra em denominador, não temos letra em radical, não temos operação de adição e nem operação de subtração. Ou seja, nós temos aqui um único termo. E uma expressão algébrica que representa um único termo é chamada de monômio, beleza? Os monômios eles são divididos em duas partes, tá? Eu tenho aqui a parte dos números, certo? Essa partezinha aqui dos números. E tenho a partezinha das letras, ok? Essa parte dos números nós chamamos de coeficientes, certo? Então aqui eu tenho, ó, menos 3 é o coeficiente desse monômio. E tem a parte das letras que a gente chama de parte literal, ok? Então, em um monômio nós temos duas partes. Uma parte dos números que eu chamo de coeficiente e a parte das letras que nós chamamos de parte literal, beleza? Vamos observar aqui o exemplo da letra B, ó, 2y ao quadrado. Nós podemos escrever assim, ó, 2 vezes y ao quadrado, tá? Aí eu tenho a parte dos números, que nós já sabemos que são os coeficientes, tá? E temos a parte das letras, que nós chamamos de parte literal, beleza? Mais uma vez, nós temos aqui um monômio, ou seja, não temos adição, não temos subtração, não temos letra em radical e muito menos em denominador, beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Letra C, x sobre 2. Aqui nós podemos escrever dessa forma, ó, 1 meio vezes x. X sobre 2 é a metade de x, tá? A metade de x é escrita 1 sobre 2 vezes o valor x. Nós temos aqui o coeficiente, que é meio, certo? Esse aí é o coeficiente e o x é a parte literal, beleza? Na letra D nós temos, ó, menos 4xy. Nós podemos escrever assim, ó, menos 4 vezes x vezes y. Lembrando que a parte dos números nós chamamos de coeficiente, tá? Então aqui eu tenho coeficiente. E a parte das letras, no caso é o xy, nós chamamos de parte literal. Beleza? Recapitulando aí então, olha só. Monômio é uma expressão algébrica que representa um único termo, certo? Como esses aqui que eu coloquei para vocês. Não tem adição e nem subtração, nem apresenta letra em radical e muito menos letra em denominador, beleza? Vamos fazer algumas observações importantes aqui, olha só. Um número real não nulo é um monômio sem parte literal. Ou seja, qualquer que seja o número real, tá? O número 5, por exemplo, ou o número 10, ou o número 25, ou o número 1 sobre 2, enfim, qualquer número real, como esses aqui que vocês estão visualizando, pode ser considerado um monômio sem parte literal, ok? É claro que você tem que observar essa restrição aqui, ó, não pode ser nulo, tá? Ou seja, não pode ser zero, beleza? Outra observação aqui, ó, o zero é um monômio nulo. Se você observar o número zero, aí nesse caso você vai considerá-lo um monômio nulo, tá? Vamos observar agora monômios semelhantes. Nós temos aqui
três figuras, tá? Um triângulo, um quadrado e um pentágono, todos são figuras regulares, tá? Ou seja, apresentam lados iguais. Se quiséssemos, por exemplo, determinar o perímetro dessa figura aqui, desse triângulo aqui, ó, era só somar os três lados, tá? A mais A mais A. No caso aí nós temos 3A, ok? Se formos definir também aqui o perímetro desse quadrado, faríamos da mesma forma, tá? Somaríamos todos os lados. E aí, no caso, nós iríamos chegar a 4A, certo? E assim, se fizermos também com o pentágono, nós também teríamos o perímetro igual, nesse caso, a 5A, beleza? Nós podemos observar aí uma característica semelhante entre esses três monômios aqui, ó. 3A, 4A e 5A. O que você pode observar de semelhante? A parte literal, olha. Observe bem que a parte literal entre eles é o A. Quando isso acontece, nós chamamos os monômios de monômios semelhantes, certo? Então, eu posso dizer que esses três monômios aí, 3A, certo? 4A e 5A, são monômios semelhantes, certo? Ou seja, nós teremos monômios semelhantes quando as suas partes literais forem iguais, beleza? Vamos observar esses exemplos aqui embaixo, ó. 5x ao quadrado A e menos 3x ao quadrado A. Será se eles são semelhantes? Vamos observar as suas partes literais, ó. O primeiro monômio aqui eu tenho x quadrado A como parte literal e o segundo aqui x ao quadrado A. Então, a gente observa que essas partes literais são iguais. Então, aqui nós temos monômios semelhantes, ou seja, eles são semelhantes, certo? Aqui nesse outro, ó, menos 1/4 mn, 0,2 mn e menos 3 mn. As partes literais também são iguais. Então, aqui também são semelhantes, certo? Esse outro aqui, ó, 7a ao quadrado b e 13ab ao quadrado. Observe essa parte literal do primeiro e a parte literal do segundo. Nós temos aqui a ao quadrado e lá no outro, ó, o a está elevado a 1. Então, aqui você já observa a primeira diferença. Aqui eu tenho b e lá eu tenho b ao quadrado. Mesmo tendo letras iguais, você pode observar que os expoentes de cada letrinha são diferentes. Isso quer dizer que a parte literal, as partes literais por completo também são diferentes. Então, aqui não são semelhantes, beleza? Aqui na letra D, ó, eu tenho o número 5, a raiz quadrada de 2 e o menos 6. Aqui nós temos monômios sem partes literais, como eu mostrei aqui para vocês na observação anterior, tá? Nesse caso, como nenhum deles tem parte literal, aqui a gente considera também como monômios semelhantes, beleza? Então, aqui eles são semelhantes, tá? Na letra A eu tenho, ó, menos 2/3 de xm ao quadrado, 2/3 x ao quadrado m e 2/3 xmn. Observando as partes literais, nós vamos perceber que há diferença nos três monômios, tá? Nessa primeira é xm quadrado, na segunda é x quadrado m. Então, há uma diferença nos expoentes. E na terceira, nós temos uma letrinha a mais, ó, xmn, beleza? Então, nos três casos, nos três monômios, nós temos partes literais diferentes. Logo, a gente julga como monômios não semelhantes, certo? Então, recapitulando, o que é um monômio? Monômio é uma expressão algébrica de um único termo, beleza? Se tiver um único termo, não tiver adição, não tiver subtração, não tiver letra em radical, não tiver letra em denominador, aí eu tenho um único termo, nesse caso é monômio, certo? Monômios semelhantes são aqueles monômios que têm a mesma parte literal, tranquilo? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa o like aí no vídeo para fortalecer, beleza? Grande abraço a todos, tchau, até a próxima, valeu!